bem-vindos todos à casa do Senhor. E hoje, no Dia das Mães, poder ter tantas senhoras mães, amigos, e que privilégio de estarmos na casa de nosso Deus. E estamos muito felizes de ter tantas mães aqui, porque foram elas que nos compartilharam a vida. Se não tivéssemos mães, nós não estaríamos aqui. Todos nós temos mães. Às vezes tem a história, é meu ex-cunhado, é meu ex-sogro, é meu ex-qualquer coisa. Mas olha, ex-mãe não existe. É minha mãe e acabou, ponto final. E que bom ter mãe. Mãe, aquela que nos compartilhou a sua vida, gerou e o que nos cuidou. O fato de eu estar aqui hoje, criança, adulto de idade, você pode ter certeza. Quando você nasceu, teve alguém que cuidou. Provavelmente, uma grande parte, a maioria, é a mãe que cuidou de nós. Para dar de mamar, para trocar fralda, para dar de tudo até nós crescermos até agora. Depois de crescer, talvez nós esquecemos todo o trabalho. Aliás, você nem sabe que deu trabalho. Só quando você casa, tem seu próprio filho, diz que sabe que realmente que trabalho que dá. Porém, nós podemos ver, se estamos aqui hoje, é porque temos os pais, temos a mãe que cuidou, que nos trouxe até aqui. Não é? O carinho que nos envolveu nos seus braços, desde o ventre da mãe que carregou 9 meses e depois nos seus braços, realmente nos cuidou até agora. Isso, só que a vida é Deus que cuida. Né? A vida, o versículo que os homens escolheram, né? Porque a festa está sendo homenagem às mães, está sendo organizado pelos homens, não é? E os homens escolheram um versículo muito bonito, que está aqui em João. O primeiro versículo que está aqui é João 10. O que está escrito? E estava no convite também, porque queria que os homens falassem em homenagem às mães, mamães. O que estava escrito no versículo? No convite, só o que estava no convite, é bem curtinho, é uma parte só. O que estava escrito? Eu vim para que tenham vida. Isso, o convite era só isso, né? Eu vim para que tenham vida. E a Bíblia fala, e a vida possa ser com abundância. Esse Jesus é a vida. A mamãe não pode falar, eu vim para que tenham vida. Não dá para falar isso. Mas Jesus pode. Eu vim para que tenham vida. Mãe é um exemplo de realmente compartilhar a vida para nós. É um exemplo de um verdadeiro amor que a gente pode ver. Mas mesmo que o amor da mãe fale, o amor de Deus nunca fala. É nosso Deus que gostaríamos de estar adorando nessa manhã, cultuando, agradecendo pelas nossas mães. Todos nós temos mãe, graças a Deus. Sejam presentes ou não ausentes. Né? Ou ainda não, agora ausentes. Porém, com certeza, mãe tem. Né? Então gostaríamos de agradecer por cada uma das mães, presentes aqui principalmente, mas que não estão também, gostaríamos de estar pedindo uma bênção especial. Vamos curvar a nossa cabeça diante do nosso Deus e pedir uma bênção especial para cada uma delas. Pai amado, agradecemos porque o Senhor é a fonte da vida. O Senhor é quem disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, obrigado porque o Senhor tem derramado esse amor de Deus na vida das nossas senhoras mães e elas têm compartilhado o amor que vem do Senhor para cada um de nós que somos filhos. Agradecemos, Senhor, porque desde quando pequenos tem envolvido nos seus braços, tem nos amado, tem cuidado, tem aconselhado. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui podendo gozar dessa vida, o que vem do Senhor. E obrigado que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos a vida com abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de segurança, mesmo nesse mundo tão difícil que vivemos a cada dia. Nós queremos estar recebendo essa abundância de vida que o Senhor nos concede. Por favor, Senhor, esteja abençoando cada uma das mães presentes nesse Dia das Mães. Obrigada porque o Senhor as trouxe até aqui para estar adorando a Ti. Obrigada que o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Talvez no momento de dificuldade, o Senhor tenha estendido a sua mão. Não só estendendo a mão, mas envolvendo nos seus braços para poder estar amparando-a e poder estar caminhando junto com o Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir uma bênção especial para que cada uma das mães possa ter uma
vida em abundância junto no seu coração. Desejo com cada um dos filhos presentes também, que estão para homenagear as mães. Todos nós, unidos, queremos ter esse Deus para que nós tenhamos uma vida que vale a pena viver. Obrigado que o Senhor trouxe cada uma das mães aqui. Ajude para que possa realmente ter a vida, vitalidade e viver com muita alegria a cada dia das suas vidas. Abençoe a tua palavra neste momento. Fale aos nossos corações, porque nós queremos realmente receber o amor de nosso Deus, nosso Pai, e homenagear as nossas mães também. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver o exemplo de uma mulher que foi uma mãe exemplar. Essa mulher cananeia, que não conhecemos nenhum nome posto daqui. Mas podemos ver que era uma mulher exemplar. Né? Ela tinha um exemplo de vida e ela tinha uma filha que era endemoniada, está escrito. Filha que tem doença. As mães, quando os filhos ficam doentes, falam assim: eu prefiro eu estar doente, eu queria que fosse meu filho ficasse bom. É o sentimento da mãe. E aqui, a mãe que tinha um filho, uma filha, está endemoniada. O que ela está fazendo aqui agora? Eu quero que ela tenha vida. Não é? Por quê? A vida sem Jesus, na verdade, não é vida. Por quê? Quem é vida? Jesus. Eu vim para que tenha a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é vida? Jesus. E se não tem Jesus, não tem vida. A vida sem Jesus é uma vida sem graça. É uma vida que o corpo está vivendo, mas está vegetando. Você já viu gente que vegeta? Cena de uma pessoa que come pela sombra. Está lá respirando, talvez com aparelho ou sozinho, mas está meio aglobado, não sabe o que está acontecendo ao redor. Isso é vida? Você quer ficar assim? Está vivendo, mas o quê? Isso é vida, não é? A vida só pode ser que vale a pena viver quando tem Jesus. Jesus disse: eu sou a vida e eu vim para que tenham abundância. Eu quero dar a vida para você. E sim, Jesus não é, você não vai levar uma vida sem graça. Talvez seu corpo está comendo, bebendo, falando, mas o coração sem Jesus não tem vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenha vida. E aqui nós podemos ver essa mãe, mulher cananeia, que na verdade ela está procurando por Jesus, porque tinha uma filha bom também. Né? Que mãe sofrida é essa? Quantas mães sofridas que nós temos hoje em dia também, por causa dos filhos, não é? Está doente, ou está perdido aí no mundo, ou está fazendo coisa errada, ou talvez não está fazendo coisa errada, mas não dá a mínima atenção para a mãe. Depois de ter feito tudo isso, às vezes tem pessoas assim, sofrem, angustia, e vai falar isso para quem? E não vai resolver, não é? Mesmo falando, não resolve, e talvez está na angústia. Mas senhoras mães, podemos ir até Jesus que fala assim: eu sou a vida, eu vou te dar a vida. Para poder viver, fala assim: nossa, eu levando uma vida maravilhosa. Por quê? Jesus é a vida, Ele tem sustentado. Eu tenho uma vida que vale a pena viver. Isso é o que Jesus quer nos dar, às mães e a cada um de nós também. E a mulher cananeia aqui é uma mãe exemplar, por quê? Era uma mãe compartilhadora, primeira coisa. Segunda coisa, nós queremos ver porque era uma mãe cuidadora. Em terceiro, nós queremos ver que era mãe conquistadora. Seus objetivos, venceu tudo. Não é? Primeiro, a mãe compartilhadora. Mãe, normalmente, tem esse grande privilégio de compartilhar a vida para filho, desde a gestação. A Yuri, né, Yuri? Você está numa fase muito deliciosa, não é? Está compartilhando vida, um bebê que está vindo aí, por aí, nós
ser bebê, ou seja, um pouquinho maior, seja o que for. Ter vida é uma coisa muito boa, não é? Agora, não ter vida é complicado, viu? Mas tem gente que vegeta, tem vida, mas vegeta. Não é o que nós queremos ter vida. E a mamãe, o que aconteceu? Desde o ventre, está compartilhando. A mãe come pelo filhinho que está na barriga, não é? O filho não consegue comer, mas o quê? O que a mãe alimenta vai indo para o filho. Ou seja, compartilhando. Né? O que come, você está dando lá para o filho. E se a mãe não come, Deus tem de uma forma, para que o filho possa crescer, sabe como que acontece? Vai tirando o cálcio da mãe, vai tirando todos os nutrientes da mãe, a mãe vai virando raquítico, mas o filho vai crescendo. Você já viu isso? Né? A mãe fica com osteoporose, a mãe fica com um monte de coisa, mas o filho vai crescendo. Isso que acontece. Por quê? Ela compartilha. Isso é um privilégio muito grande que Deus deu para as mães. E essa mãe recebeu essa filha nos braços, depois, o que acontece com essa filha? Não é? Ela está podendo viver, mas como? O problema dela está escrito que é o quê? No versículo, Mateus capítulo 15, versículo 22, bem no finalzinho, fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Endemoniada. O que é isso? Cheio de demônio. Você já viu gente assim? Não fala coisa com coisa? Quebra tudo? Chuta a porta? Bate no pai, na mãe? É esse tipo de gente. Imagina o sofrimento dessa mãe com esse problema. Gerou com tanto carinho, cuidou tanto, amamentou, um pouquinho grandinho, está com esse problemaço na vida dela. Não é? Que mãe sofrida. Mas mesmo assim, ela está querendo compartilhar a vida. Ela compartilha a vida como? Amamentando, depois cuidando, trocando, ficando grandinho. E agora? Acabou? Não. Continua compartilhando. Ou seja, ela percebeu que minha filha não está vivendo, está endemoniada, só causa problema, está com dificuldade. Por quê? Nós podemos estar cheios de Deus conosco, pela presença de Deus, mas também o Espírito maligno pode tomar conta de nós. Era o caso dessa menina aqui, uma filha que está endemoniada, não tem vida de Jesus, e ela está querendo compartilhar a vida de Jesus. Jesus disse: eu vim para que tenha vida. E o que a mãe está fazendo? Correndo aonde? Para Jesus. Jesus quer a vida. Isso mesmo. Ela está querendo compartilhar o quê? A vida. Minha filha está com problema. E eu preciso levar para quem? Para Jesus. Ele é o quê? Fonte da vida. Eu vim para que tenha vida. Deixa eu correr para Jesus. Não é isso que ela está fazendo. Senhoras mães, que privilégio poder carregar seus filhos até onde? A fonte da vida. Esse é o papel mais importante que uma mãe tem. Poder compartilhar, não só fisicamente, mas é poder levar espiritualmente, levar para o Senhor Jesus. Não é? Esse é o privilégio que a mãe tem de poder levar, primeiramente, carregar até Jesus. Por quê? Se a Flávia não tivesse vindo, com certeza seus filhos não poderiam vir, não é? Você vai para a igreja, não falar? Que privilégio, filhos que conseguem ir até Jesus, porque tem uma mãe que trouxe até a igreja, foi conduzida até Jesus, porque quer compartilhar a vida. Eu quero que meus filhos, minha filha, conheçam Jesus. É isso que essa mulher exemplar está querendo compartilhar a vida. Senhoras mães, compartilha a vida para seus filhos, dá a vida de Jesus para eles. Porque você pode cuidar, você pode criar, mas quem pode dar a vida é Jesus. Jesus está aí para todo mundo. Eu vim para que tenham vida. Vamos carregar até Jesus. Mesmo que seja um problema muito grande, endemoniado, não tem problema. Jesus tem solução, isso que ela soube. Não é? Isso que ela fez. Que mulher exemplar, não é? Mãe exemplar. Por quê? Compartilhou a vida. Não só a vida física, mas levou até Jesus para que pudesse estar
de Jesus. Eu vim para que tenha a vida. O que aconteceu no versículo 28? Foi compartilhada a vida? Não é? Falou assim, olha, ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ou seja, recebeu a vida. Uma vida que não era vida, porque estava endemoniada, estava destruindo mais. Início do versículo 10 fala: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que tenha a vida. Ela estava vivendo uma vida totalmente endemoniada, roubando como ele estava roubando. Mas o que? Estava roubando o tempo dos outros. Estava o quê? Gastando energia dos outros. Porque uma pessoa assim não presta, tem que ter um monte de gente cuidando. Precisa de um hospital psiquiátrico, então precisa de médico, precisa de enfermeiro, precisa de local, precisa de comida, porque não consegue nem trabalhar. Então só está dando prejuízo, roubando as coisas dos outros, roubando o tempo dos outros, oportunidade dos outros e ficando confinada. Mas o que aconteceu? Ela ficou sã, ficou sadia. Por quê? A vida foi dada para essa filha. Porque a mãe conseguiu compartilhar, levando até Jesus. Isso que é compartilhar. Queremos receber dessa vida de Jesus e poder compartilhar a vida de Jesus. As mães têm esse privilégio tão grande de poder levar a vida de Jesus para cada um dos seus filhos também, não é? E nós podemos ver que a mãe exemplar, não somente porque ela compartilhou a vida, não é? Mas podemos ver que ela é uma mãe cuidadora, não é? Por que cuida? Se uma criança não for cuidada, não consegue ficar sozinha, grandinha, não é? Precisa de muitos cuidados, não é? E nós podemos ver aqui que a mãe, como que ela pode cuidar? Por exemplo, quando o neném começa a chorar, você ficou vendo tudo que ela precisa. Ela mamou? Não. Ela está trocada? E continua chorando. Ai meu Deus, o que eu faço? Não para de chorar. O que ela quer? O que essa bebê quer? O que essa criança quer? Será que está com dor de barriga? Dá uma massaginha na barriga. Continua chorando. Dá chupeta. Continua chorando. Chora. Mamãe não sabe. Já sentiu isso? Dificuldade? Nossa, o que é não? Mas se você não descobrir o que quer, você não vai conseguir cuidar. A mãe que sabe cuidar, primeiramente, sabe das necessidades. Né? Sabe o que precisa. Tem discernimento. Como que eu posso cuidar sem ter discernimento? Se está com dor de barriga, leva na sapataria. E aí? Não vai. Está com braço quebrado. Então vamos levar aonde? No padeiro. Funciona. Se é uma mãe que não tem discernimento, não consegue cuidar. Essa mãe, por que ela pôde compartilhar? Por que pôde cuidar dessa filha endemoniada, cheia de espíritos malignos? Por quê? Porque ela teve discernimento. Ela soube discernir o problema da filha, falando, ela é o quê? Está escrito bem claro. Ela é uma endemoniada. O problema dela é esse. Eu preciso levar a solução. Ter discernimento o quê? Do problema para poder cuidar e dar a solução. Essa mãe fez isso. Ela pôde discernir qual que é o problema dessa filha. Você não adianta levar para a sapataria, não adianta levar para a coveira, não adianta. Eu preciso dar vida, então eu preciso levar para Jesus. Esse é o discernimento que ela teve para poder cuidar de seus filhos, senhoras mães. Você sabe o que os seus filhos precisam? E o que os seus filhos mais precisam? O que os seus filhos mais precisam, senhoras mães? Amor. E quem quer fonte de amor? Carinho. Atenção. Quem pode fazer isso? Mas as mães também já chegaram ao tempo assim, chega a fase de por quê? Ai. Já pensou assim? É seu filho perguntando, hein? Fica assim, ué? Precisa de muita atenção. Mas olha, precisa de atenção, precisa de amor, precisa de carinho. Mas se for um filho natimorto, o que acontece? Você precisa fazer tudo isso?
os filhos precisam de vida. Mas você pode ver que a vida você não consegue dar, compartilhar. Vida é de Jesus. Mas você pode discernir o problema que impede que tenha vida. Por isso você tem que tirar os obstáculos que a criança tem para poder viver de uma forma saudável. Essa mãe falou assim: olha, preciso levar a Jesus, porque a solução é Jesus. Eu preciso levar. Teve esse discernimento e por isso direcionou para quem? Para Jesus. Eu vou levar para Jesus. E foi correndo atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, por favor, ajude-me. Não foi isso que ela fez? A mãe pode fazer isso. Eu não sei, Senhor, esse problema de compartilhar vídeo, mas o quê? Eu sei que o problema está aqui. É levar a solução para quem? Jesus. Jesus é a solução. E ela carregou até Jesus. Senhoras mães, por mais que seja difícil qualquer coisa, podemos levar a Jesus. Você tem discernido o problema do filho, da filha? Ou seja, você precisa discernir para poder direcionar. Qual que é o direcionamento que precisa? Levar a fonte de vida que é a própria Jesus. Aquele que veio roubar, matar, destruir. Não, vou tirar essa mãe, vou levar para quem tem vida. É por isso que ela fez. Por isso que carregou essa filha. Não levou junto, porque falou assim: a sua filha está curada já, não é? Aquela hora foi curada. Nós podemos dizer que nós podemos fazer isso. Levar os nossos filhos até Jesus. Não é? E para poder cuidar, então nós vimos. Tem que saber o direcionamento. Tem que saber primeiro o discernimento para saber detectar o problema. E detectando o problema precisa de direcionamento, levar para a solução certa, para o médico certo, não é? Para alguém que possa dar a solução. E nós podemos ver que ela carregou até Jesus. Que bênção ter uma mãe assim, cuidadora, quer cuidar do maior tesouro que recebeu nas suas mãos e quer levar até Jesus, porque ele é a fonte de vida. Eu vim para que tenha a vida, levou até Jesus. Que bênção de uma mãe assim, não é? E nós temos, olha, as mães aqui. A Natália trouxe seus filhos desde pequenininho e está aqui até hoje. Que bênção! Que bênção ter a Jane e seus filhos aqui também, não é? Cadê o Victor? Não estou vendo o Victor. Só a Jane. Está doente. Ai, mas que bom estar carregando a Júlia aqui na presença de Deus e trouxe a priminha no lugar do Victor, né? Gabriel. Que bom. É isso, é carregar os filhos, não é? Trazer a... Que bom ter Flávia também. Hoje temos filhos, né? Mães e filhos. É uma bênção ter isso. Poder ter a família levando a fonte de vida que é Jesus. Não é? Isso é solução. Nunca se esqueça disso. Porque a vida sem Jesus não é vida. Porque não tem fonte que abastece. Então não é vida. É vegetal. Queremos ver que a mãe exemplar, por quê? Não somente compartilhou a vida, não somente cuidou dessa vida, é um presente que Deus deu que é filho, e também nós podemos ver que é uma mãe que conquistou, uma mãe conquistadora. Nós podemos ver, ela teve vários e vários obstáculos no curso de chegar até Jesus. Não é? Primeiro, qual que você acha que foi o problema dela? Qual que foi o primeiro obstáculo? Ela é uma cananeia. Cananeia e os judeus se conversavam? Não. E ainda, homem e mulher. Lembra da mulher samaritana? Homem e mulher não se conversam. Como é que pode, tal? E ela vai correr até quem? Jesus sendo mulher. E você pode ver que não foi dada uma mínima de atenção, não é? E não somente isso. Ela provavelmente não era uma mulher nem um pouco avantajada de coisas, não é? Não tinha nada. Era humilde que seja. Mas o que? Foi até Jesus. O obstáculo que ela teve, outro obstáculo, nós podemos ver que os discípulos estão aí. O que estão fazendo? Estão ajudando? Os discípulos não são pessoas que deveriam estar ajudando Jesus? Não é? E o que está acontecendo? Viu o que os discípulos fizeram? Alguém voltou aqui? No versículo 23. O que os discípulos falaram? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Embora, deixa o saco, vai embora. É um
problema para mim? Aí ouve bastante. O que os discípulos estão fazendo? Não vão embora. Olha obstáculos, obstáculos. Ruth está procurando a solução, mas olha os obstáculos que ela está enfrentando. Mesmo assim, o que ela está fazendo? Não desiste. Ela quer conquistar, ela quer alcançar o que ela realmente está no correto. Senhoras e mães, não desista no meio do caminho. Não desista por nada. Leva a Jesus que tem solução. Às vezes a gente vê tantas mães sofrendo, chorando pelas dificuldades na vida, os filhos que não dão atenção, depois de ter criado com tanto carinho, mas que não dá uma mínima depois que cresce, eles ficam chorando. E depois da idade mais avançada, tem tantos que estão lá no asilo, que falam assim, olha, eu criei com tanto carinho meus filhos, olha que eu me larguei hoje. Não é? Nem vem me visitar. Não façam isso. Não é porque são pessoas que cuidaram de nós, mas outra coisa. Ela quis alcançar seus objetivos. Foi correndo atrás. Não desistiu no meio do caminho. Teve o que? Dificuldade. O próprio Jesus, o que ele está falando? Primeira, no versículo, primeiro que estava com Jesus, né? Na verdade, ele estava provando a fé dessa mulher. Mas aqui, olha, no versículo 23, no começo, mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Você fala assim, vem, Jesus! Dá uma mínima. Não é uma posição muito fácil. Eu somente isso. Depois do versículo 24, olha que Jesus responde. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é o quê? Uma gentia, você é uma cananeia. Eu não fui enviada para essas pessoas, não. Mas outro choque, uma facada no coração. Ela desistiu? Até conquistar o seu objetivo, até alcançar, ela não desistiu. Que mãe exemplar. Até conquistar o que realmente ela sabe que é certo. Não abriu. Eu não vou desistir. Jesus falou, terceira vez, no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha, você acha que eu vou tirar um pão do meu filho para dar para o cachorrinho? Não vou fazer isso. A mulher, outro facão. Não é possível. Jesus falou em mim. De Jesus saiu essas palavras. Não é possível. Acho que eu vou desistir. Não adianta mais. Não fez isso. Jesus falou: eu vim para que tenha vida. Na verdade, estava provando a fé dela. E o que ela fez? Olha, mas até os cachorrinhos podem comer a migalha que cai da mesa. Já viu quando a criança come? Embaixo da mesa fica uma beleza, né? Mas ela fala assim: olha, até os cachorrinhos podem comer aquela migalhinha que caiu no chão. Ela não desistiu até conquistar seus objetivos. É uma mãe exemplar. Por quê? Ela estava atrás de quê? Qual que era o objetivo dela? Eu quero que a minha filha tenha vida, qualidade de vida. Não quero que ela continue endemoniada. Ela não tem vida, ela não vive, nem eu não consigo viver desse jeito. Eu preciso de vida. Jesus falou: eu vim para ter vida. E ela disse: eu não estou abrindo disso. Eu quero vida, Senhor Jesus. Deus, parabéns. Vamos fazer isso também. Eu vim para que tenha vida. Senhor, eu preciso da tua vida. E eu não quero deixar no meio do caminho até conquistar. O Senhor falou que ia dar vida, eu quero essa vida. Tem problemas? Ao procurar Jesus, tinha. Mas falou assim: eu não vou desistir, Senhor. Eu quero é a vida. Eu não posso abrir mão por nada, porque se eu abrir mão disso, eu vou estar morto já. Não quero fazer isso. Eu quero a vida para a minha filha. Minha filha não está vivendo, estou endemoniada, está totalmente o quê? Sem jeito, não dá. Eu quero que o Senhor dê a vida para ela. Ela falou: que mulher exemplar, que mulher cheia de fé, grande a tua fé. Vamos ser uma mulher de fé. Vamos ser pessoas de fé. Esse é o que Jesus quer fazer com cada uma das senhoras mães. Compartilhe a vida de Jesus. A vida física tem que compartilhar, não é? Mas o que não basta só isso, precisa dar a vida
de Jesus para cada um. E ela não abriu mão. Será que eu tenho essa vida? Jesus falou, eu vim para que tenha vida. Então, assim, eu preciso dessa vida. Se eu não tenho essa experiência, como eu posso passar isso para os outros? Eu preciso disso primeiro. Era uma mãe exemplar porque ela tinha Jesus. Ela tinha essa vida. Ela sabia da solução e levou para a sua vida. Senhoras mães, compartilhem essa vida de Jesus para cada um dos filhos. É um privilégio tão grande de poder abraçar um filho nos seus braços. Mas o quê? Não somente carregar no braço. Depois de ficar grandão, você vai conseguir carregar no braço? Não mais. Vai ter que aprender a andar com suas próprias pernas. Mas compartilhar a vida de Jesus é essencial. Porque sem vida de Jesus, uma menina endemoniada, você acha que está vivendo? Uma garota endemoniada, você acha que está vivendo? Não. Jesus falou que eu vim para que tenha vida. E essa mãe procurou a vida para quem? E ela ficou sana. Vamos aprender a realmente receber essa vida de Jesus. Vamos falar, Senhor, eu quero essa vida. Será que eu tenho essa vida hoje? Vamos falar, eu não tenho. Eu preciso de Jesus. E se já tem, seja realmente uma pessoa de compartilhar a vida, para conquistar essa vida para o Senhor Jesus. Jesus falou, eu vim para que tenha vida. Ele quer dar a vida para todo mundo, não só para as coisas, Ele quer dar para todo mundo. E nós queremos receber, Senhor Jesus, eu quero a tua vida. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de levar essa vida para os meus filhos. Privilégio dos pais, da mãe, não é? Vamos levar. Privilégio de professores de escola dominical, privilégio de nós que temos Jesus também. Vamos levar essa vida. Senhoras mães, sejam realmente essa mãe, como está aqui na Bíblia, Escritura Sagrada, como uma mãe exemplar de poder conquistar os objetivos. É o objetivo o quê? Não é simplesmente ser rico, não é simplesmente ser um dono de uma fazenda ou ter isso aqui, mas o quê? Ter uma vida de Jesus